Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, boa Semana Santa. A antífona de entrada desta quarta-feira santa, assim rezamos. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e na mansão dos mortos, pois o Senhor se fez obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Jesus Cristo é o Senhor na glória de Deus Pai. Claramente é uma alusão ao texto de Filipenses, capítulo 2, o hino cristológico, que nós já ouvimos no Domingo de Ramos, na segunda leitura. A primeira leitura de hoje, nós encontramos-nos com o terceiro cântico do servo do Senhor. Esse terceiro cântico, são 4 cânticos que estão no profeta Isaías. Nós já escutamos uma versão mais breve dele no Domingo de Ramos. E na segunda-feira, nós escutamos o primeiro cântico, na terça-feira o segundo, e o quarto cântico vai ser a primeira leitura da sexta-feira santa. Assim, nesses dias, nós fazemos todo o ciclo dos 4 cânticos, mesmo que uma citação ou outra nós já escutamos na quaresma. Recordamos que esses textos do profeta Isaías são como que enigmáticos. Esse servo assim aparece do nada, é apresentado pelo Senhor e em geral é individual, mas também aparece a sua dimensão coletiva. Então, por isso, o próprio povo de Israel não sabe muito bem dizer se é todo o povo de Israel ou uma pessoa. Os cristãos, quando leram esse texto, logo chegaram à conclusão que estava falando da pessoa de Jesus. É ele, o servo do Senhor, o servo sofredor. Então, hoje, é ele mesmo que vai falar. Nós já ouvimos a vocação dele, é Deus que o apresenta, mas hoje ele diz: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, excita o meu ouvido, abriu-me os ouvidos. Então, que é a dimensão do profeta. O profeta é aquele que escuta e que anuncia. Então, que abriu nos meus ouvidos, mas também o Senhor deu-me língua adestrada. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. E agora tem a parte própria da leitura de hoje, porque até aqui nós escutamos no Domingo de Ramos. A parte nova é a partir do versículo 7, de 7 a 9. O Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível. Então vem aqui a constatação de que Deus é aquele que o protege, aquele que é vizinho, que não abandona, um auxiliador, que por isso então não me deixa abater. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Então, em meio ao sofrimento, e que isso nós encontramos muitas vezes no saltério, em meio ao sofrimento, a constatação de que Deus não me abandona, Deus está comigo. Por isso nós então encontramos hoje no Salmo, por um lado, a manifestação de um sofrimento, mas ao final também a certeza de que Deus está com ele. É o Salmo 68. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos. A certeza de que a adesão ao Senhor, e nisso o Senhor Jesus também é muito claro no Evangelho, ela faz com que nós sejamos rejeitados por causa do Senhor. Lembremos-nos da última bem-aventuranças: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, caluniarem e mentindo disserem toda sorte de coisa contra vós, por causa de mim. Então, a certeza de que a adesão ao Senhor é também aceitar a perseguição. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Deram-me fel como se fosse o alimento, e em minha sede ofereceram-me vinagre. Então, aquilo que nós vamos encontrar na história de Jesus, na cruz acontece isso com Jesus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Então muda o tom do salmo. Até aqui ele falava da sua perseguição. A partir daqui já é a glória de Deus que se manifesta, porque Deus vem em auxílio. Humildes vede isso e alegrai-vos, e vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres
e não despreza o clamor dos seus cativos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. É a dimensão da compaixão que nós vemos em Jesus e que é Ele que precisa de compaixão, mas Ele nos oferece a compaixão. Ver Jesus nesse tempo é muito interessante, porque nós tendencialmente nos colocamos como vítima dos outros da nossa história, e então nós vemos Jesus sofredor que consegue ter misericórdia dos outros. No Evangelho de hoje nós temos 3 cenas. Cada cena dessa, ela tem uma alusão a um tempo e tem uma pergunta e uma resposta. Então, a primeira cena é aquela de Judas, que vai até os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Então, eles combinaram 30 moedas de prata. O que quer dizer essas 30 moedas de prata? Este é um preço de um escravo. Nós temos isso documentado no Salmo, no livro do profeta Zacarias e no livro do Êxodo, quando José em Gênesis, quando José é vendido, ele é vendido por 20 moedas de prata. Então, o valor de um escravo que se documenta no livro do Êxodo, no Salmo e também no livro de Zacarias, é esse valor. Ou seja, Judas pede pelo seu senhor o valor de um escravo. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Então aqui é a primeira cena. Na segunda cena, no primeiro dia da festa do ázimo, então os discípulos perguntam: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus vai dizer: ide à cidade. Então vai dizer àquele homem que vocês encontrarem: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Uma alusão ao tempo nessa segunda cena. Os discípulos fizeram como Jesus mandou. Então a segunda cena mostra Jesus que é consciente daquilo que vai acontecer e que ele mesmo já preparou antes aquilo que necessitava para o momento da última ceia, na qual vai instituir a Eucaristia, o sacerdócio e lavar os pés dos seus discípulos. A terceira cena, eles já estão na última ceia, ao cair da tarde, a alusão ao tempo. E Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Essa cena da traição que encontramos no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho de hoje, era diferente daquela do Evangelho de João, aonde Jesus não revela claramente aos discípulos quem é o traidor, mas revela ao discípulo amado. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus vai dizer: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Então, existe em Jesus a consciência de que é uma realização das Escrituras, mas aquele que compactua com isso, que é Judas Iscariotes, não é condenado a realizar isso. Ou seja, que a realização das Escrituras não é que previa que Judas ia trair e que ele então entra no grupo escolhido pelo grupo por Jesus para essa função. Não. Ele é aquele que Judas, ele se vê decepcionado com a imagem de Messias, de Deus que Jesus anuncia. Então ele o trai. Então, por isso que eu insisto muitas vezes com vocês, é necessário que evangelizemos a imagem de Deus que nós temos. A questão fundamental da nossa história de fé passa pela imagem de Deus que nós temos, aquela que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos pais, por exemplo, mas que nós temos a responsabilidade de evangelizá-la. Então Judas, na expectativa de um Messias político deste mundo, ele considera Jesus um traidor e ele se torna um traidor. O que a Escritura previa não é a história de Jesus em detalhes, mas sim que a cada pessoa que é fiel acontece um fenômeno de traição. Então a fidelidade tem esse efeito colateral e Judas colaborou para o desfecho dessa situação, para o desfecho dessa história de traição. E então Judas pergunta: mestre, serei eu? E Jesus vai dizer: tu o dizes. Termina a terceira cena do Evangelho. Hoje, na oração, nós assim rezamos: ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz para arrancar-nos da escravidão, do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição.
que nós participemos plenamente do mistério da ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.